pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diz Aí. É com muita alegria que a gente começa mais um programa e eu te convido a ficar até o final, porque é só coisa boa do início ao fim. Afinal, este é o tempo, o espaço onde a gente estuda a palavra de Deus. Assim como Maria escolheu estar aos pés de Jesus e ouvir qual seria a instrução que ele tinha para falar, você está hoje aos pés de Jesus através da palavra. A palavra de Deus tem segredos valiosos para nós e hoje a gente tem um tema e vamos estudar que lição valiosa, qual que é a visão bíblica a respeito desse tema. Então, só coisa boa, fica ligadinho até o final, tá bom? E antes de revelar qual que é este tema e qual que é o convidado que está comigo no dia de hoje, eu preciso passar aqui algumas informações muito importantes para você, começando com o nosso WhatsApp, que é o 21993415064. Salve nos seus contatos, salva aí no WhatsApp e manda mensagem pra gente. Manda a sua opinião, a sua sugestão de tema, inclusive. De repente você manda, a produção avalia e se torna um assunto, uma pauta dentro do Diz Aí. Então participa junto com a gente quer ouvir a sua opinião, as suas ideias também. Agora você pega o seu celular e você vai abrir no aplicativo do Instagram e vai conhecer o perfil do CJC, que é o @canal.cjc. Lá você vai conferir conteúdos exclusivos, bastidores, novidades, enquetes, só coisa boa também. Então, você precisa seguir o nosso perfil e também compartilhar aquilo que Deus falar ao seu coração. Compartilha lá nos stories, né? Nos ajude também a espalhar essa mensagem de fé. Bom, e por fim, não menos importante, nós estamos também presentes lá no YouTube, no canal da Juventude Cristã. Você pode conferir os programas na íntegra. Você pode tanto rever este programa, como assistir a outros programas do Diz Aí. Tem uma playlist lá especial com outros temas, outros convidados. Tenho certeza que muitos ali vão falar o seu coração. Tem também do CJC News, CJC Missão, tem o Jaé, tem o Central, tem muita coisa boa e você não pode ficar de fora. Seja um inscrito do canal CJC Oficial e nos ajude também compartilhando. Deus falou com você, então compartilhe porque Deus quer falar com ainda mais pessoas. Seja você um canal de bênçãos na vida de alguém, tá bom? E agora sim podemos dar o pontapé inicial no programa de hoje. Já eu revela o tema. Aguenta o coração só mais um pouquinho, que eu preciso apresentar aqui, dar as boas-vindas para o convidado de hoje, que mais uma vez veio nos dar aqui alegria, né? Que ele veio trazer mais um dia a palavra de Deus para os nossos corações. Seja muito bem-vindo, Pastor Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Júnior Nobre. Imenso prazer estar aqui mais uma vez. Pessoal de casa, imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. E sem dar spoiler do tema, me diz assim, quando o senhor foi estudar, quando o senhor soube qual que era o tema, o que o senhor achou? Olha, eu confesso que foi bem difícil, assim, tirar algo desse tema, porque é um tema que ele é bem explicatório, né? Mas eu procurei ali dar uma minerada, eu confesso que é um tema que é muito importante para quem quer, sabe, fazer mais por Jesus, para quem tem aquele anseio no coração de fazer mais por ele, eu tenho certeza que será muito proveitoso, vai ser muito bom. Deixou a pessoa curiosa agora, né? Então eu vou revelar para você de casa qual que é o tema de hoje, o assunto do dia. Nosso tema é obreiro aprovado. Será que se ele tivesse que dar um testemunho de você como obreiro, o que ele iria falar, né? Eu lembro do que ele falou a respeito de Jó, viu Deus, aqui ó, o homem sincero, o homem reto, temente a Deus e que também se desviava do mal. Aquilo que Deus falou a respeito da sua criação, viu que era bom. Então, se Deus olhasse para cada um de nós, se ele tivesse que dar um testemunho a nosso respeito, o que seria, na verdade? E o texto base para o estudo de hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo dando instruções para Timóteo, um jovem pastor. E ele diz aqui no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui quando fala sobre procurar se apresentar, ou seja, isso envolve também um esforço, né? A gente tem a nossa parte também para fazer, temos o nosso papel também nessa história toda. Então vamos estudar um pouco mais sobre esse versículo e eu queria voltar um pouquinho a fita
E a respeito do chamado dessa pessoa para ser um obreiro da casa do Senhor, trabalhar efetivamente na obra, eu queria entender, pastor, como que acontece esse chamado? Então, primeiramente, vou falar pelo menos do meu caso, como que foi, né? Sobre eu entender esse chamado que Deus ele tinha para minha vida, sobre levar a palavra, sobre estar à disposição para cuidar de almas, de cuidar de pessoas. Eu confesso que, primeiramente, de primeira instância, quando Deus falou comigo sobre, olha só, estou te chamando para vir para mais perto, estou te chamando para poder ir para um nível adiante. Confesso que no meu coração tremeu um pouquinho, mas todas as direções e todas as especificações que Deus ele me deu a respeito do chamado, a respeito da obra, tudo foi na palavra de Deus. Tudo foi de acordo com os testemunhos das pessoas que foram dando ao meu redor, e entenda bem, não se baseie somente nisso. Mas Deus ele vai te dando sinais. Deus ele vai falando através de pastores, Deus ele vai falando através de pessoas que estão ao seu lado, a sua família. Às vezes tem uma controvérsia, mas você vai ter, digamos assim, sinais, e o maior sinal é a palavra. Na palavra de Deus vai chegar uma hora que Deus ele, se for o caso, se Deus ele te chamar para a obra integral, se Deus ele te chamar para o pastoreado, para você ser obreiro, Deus ele vai arder no teu coração. A palavra dele vai arder no teu coração a respeito disso. E às vezes você pode se olhar sem capacidade, mas não se baseie nisso. De primeira instância, já quero falar sobre isso, que não é na sua capacidade, não é somente naquilo que você sabe fazer. É como o pastor Michael, até uma vez ele já falou sobre questão de propósito. Dentro de nós existem aplicativos ocultos, né? Que Deus ele já predestinou para a gente, e Deus ele já predestinou um chamado para cada um de nós. Agora é necessário que a gente abra o nosso coração para entender. E isso se dá com o tempo. Com o tempo se vai confirmando, com o tempo você vai saber que Deus ele te chamou, te designou para algo em específico, né? E o maior sinal, relembrando, é na palavra. Vai chegar um momento que a palavra vai se achegar para você, assim como se achegou para Jesus, se achegou também para Jeremias, e Deus ele revelou o propósito, revelou o chamado que era para a vida dele. E de fato, acho que não foi só com o Senhor, mas também tantas outras pessoas, quando foram chamadas, deu aquele, né? Até digerir um pouquinho, demorou, levou uns dias, um pouquinho mais de atendimento ali, anos. Mas faz parte, porque é uma etapa onde essa pessoa vai ter mais responsabilidades também, e tem que ser tratado com a devida seriedade, até porque quando vamos falar da obra de Deus, não podemos fazer de uma forma relaxada, né? A palavra fala isso. Não podemos levar a obra de qualquer jeito, e de fato envolve muitas responsabilidades. Mas considerando o fato de que se é Deus que está nos chamando, a gente pode considerar como sendo um chamado que é irresistível? O que o senhor acha? Então, infelizmente, tem como a pessoa resistir, e isso é trágico, é muito triste. Sabe, conhecer, ver casos, exemplos, não só na palavra, mas de pessoas hoje em dia que têm chamado, de que Deus ele chamou, deu palavra, até mesmo às vezes já justificou, já glorificou, e decidiu negar o evangelho, decidiu negar o chamado, decidiu naufragar, assim como o apóstolo Paulo ele fala, naufragar na fé. Né? Até na própria carta de Timóteo, ele fala sobre Demas, sobre Eutico, né? Que amou o presente século, né, de Demas. E acabou abandonando o evangelho. Então, olha, eu vou falar para você, por um tempo você pode até resistir. E Deus ele vai te dar muitas oportunidades para você aceitar o chamado. Mas se você ficar como Elias, que Deus ele tinha chamado Elias para poder, no caso, acabar com... para poder profetizar, no caso, contra aquela rainha, me perdoa porque eu não me lembro o nome agora. Jezabel? Mas Jezabel, perfeito. E logo após ele ter, no caso, provocado, se assim eu posso dizer, o fogo de Deus caindo sobre o altar, provado que Deus ele é Deus em Israel, por um tempo ele, digamos assim, ele deu para trás. Ele voltou atrás naquilo que Deus ele tinha chamado ele. Ele se escondeu na caverna. E Deus, ele por 3 vezes tentou ainda fazer Elias sair daquela caverna, porém ele deu aquela resistência. Aí ele falou, então vou ter que colocar outro no teu lugar. Então olha só, é complicado pesado, falar sobre isso. Mas Deus ele vai tentando, ele vai te dando sinais, mas você precisa aceitar.
Enquanto é tempo, você precisa aceitar o chamado que Deus ele te deu. É para um tempo como esse que Deus ele te chamou, é para um tempo como esse que Deus ele te levantado, mas olha só, Deus nós não somos insubstituíveis. Deus ele escolheu Deus ele não precisa da gente. Deus ele não precisa, com toda certeza eu posso afirmar isso, mas Deus ele decidiu nos amar. Deus ele decidiu nos escolher. Deus ele decidiu perdoar os nossos pecados, te justificar e te chamar. Mas olha, eu quero falar para você que isso tem um período de tempo e você precisa aceitar o quanto antes. Não é colocando medo, não é somente te influenciando, mas eu preciso dizer a realidade. Se você não se levantar, talvez outro se levante no seu lugar. Então... Alguém que tenha mais desejo, né? O pastor Neto também já trouxe essa pregação. Sim. Aquela pessoa que se vê incapaz, que está presa, não consegue seguir adiante com aquilo que Deus quer fazer na vida dela, um propósito lindo, algo maravilhoso. Então, aquilo é entregue a alguém que tem mais desejo, né? Aquela pessoa que está com mais fome. Então, tome cuidado. E quando a gente faz essa chamada de atenção, se assim a gente pode dizer, é para o seu bem e não soando como se fosse uma obrigação, eu tenho que fazer. Porque a partir do momento em que você se der a chance, der a liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, e você caminhar no propósito que Deus tem para você, acredite em mim, você vai se sentir plenamente satisfeito no Senhor. Você vai se sentir feliz, apesar das dificuldades, apesar das muitas responsabilidades, mas Deus também capacita. E isso vai trazer uma alegria para o seu coração que não vai ter igual. Que você pode viajar para não sei quantos lugares, conhecer, não sei, pode ter a maior quantidade de dinheiro, não sei, mas não é igual. Você está no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro, é o lugar onde você vai provar da alegria verdadeira e da paz verdadeira também. Então vamos dar continuidade dentro do tema de hoje e falamos aqui sobre a pessoa aceitar ao chamado, que muitas vezes Deus está falando, mas a pessoa não toma uma decisão, ela continua seguindo os próprios caminhos que muitas vezes aos olhos humanos parecem bons, mas o seu final é de morte, não necessariamente a morte física, mas espiritual. A pessoa está distante, fria, não é aquela pessoa próxima do Senhor. Então precisamos estar ali seguindo a vontade de Deus, como falamos no bloco anterior, estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja Deus. E pastor, eu queria fazer aqui uma pergunta para o Senhor com relação à juventude. Se a gente fosse comparar com a igreja de alguns anos atrás, com a igreja de hoje, pelo menos o que a gente pode perceber, não generalizando, mas muitos casos são assim, onde poucos jovens são levantados. Será que é porque Deus não está chamando ou porque o jovem ainda tem um coração um pouco dividido, se acha incapaz, como o senhor falou? O que o senhor acha a respeito? Então, falta de oportunidade de chamado não é. Eu tenho certeza que, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, Deus ele tem chamado, Deus ele tem convocado pessoas para a obra do ministério, que isso não se amplia somente a estar ali na igreja, mas levar Jesus aonde for, é o ide e pregar o mundo a todo o evangelho. Infelizmente, o que mais tem, digamos assim, como posso explicar? O que mais tem atraído as pessoas é como aconteceu com Demas. A gente até comentou que Demas, ele amou o presente século. Infelizmente, o amor ao dinheiro, que é uma coisa que está, na verdade, desde as épocas antigas, e que hoje em dia, infelizmente, prende muitas pessoas, o amor ao dinheiro, o amor à idolatria, né? A idolatrar pecados, a idolatrar várias coisas, né? E, infelizmente, o amor a essas coisas, o apego a essas coisas desse mundo é o que tem prendido muito dos jovens. Às vezes eles pensam, eu não vou aceitar o chamado porque ainda sou preso nesse pecado. Eu ainda não vou aceitar o chamado porque ainda sou preso à minha faculdade, sabe? Não falando que ela vai abrir mão, mas às vezes ela está presa a amizades, está preso talvez a tantas outras coisas que parecem ser boas, mas como você disse, às vezes vai gerar morte no seu coração, pode gerar morte no seu chamado, pode gerar morte naquilo que Deus ele liberou sobre a sua vida. Então, não é que Deus ele deixou de falar. Eu creio que a palavra de Deus ela tem sido propagada de forma ampla. Hoje a gente tem uma ferramenta imensa que é a internet, ela tem sido propagada de forma mais ampla talvez do que nos tempos passados, porque precisava se viajar, precisava ir de navios, né, como Paulo fazia, e viajar se assim eu posso dizer, por meses, anos, até chegar a um certo ponto e levar a mensagem do Senhor. Mas Deus ele tem falado. Agora,
infelizmente, a paixão pelo pecado, a paixão pelas coisas do mundo é o que cala a voz do Senhor, faz as pessoas tamparem os seus ouvidos para não ouvir a voz da verdade. E comentando rapidinho, o próprio apóstolo Paulo, aqui em Timóteo, ele falou sobre isso, que as pessoas, elas prefeririam mensagens que agradariam o seu ego, mensagens que agradariam aquilo que ela quer, encaixando ali junto com a palavra, sendo que esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele às vezes vai nos confrontar, vai, muitas vezes, assim, para não dizer 99%. para não dizer 100%, né? Exatamente. É como diz aquele meme lá, né? Se eu falo que eu tô certo, eu tô errado. Se eu falo que eu tô errado, eu tô errado. Se eu não falar nada, eu tô errado. A gente olha para a Bíblia e vê aquilo que está imperfeito em nós. A gente vê o que precisa mudar e todos os dias tem alguma coisa que a gente tem que mudar. É assim, até o final, gente, até Jesus voltar. Mas concluindo, infelizmente é o amor pelas coisas desse mundo que nos afasta do propósito do Senhor. Mas tem jeito. Tem jeito. A palavra diz que se a gente decidir no nosso coração, como diz lá em Josué, voltei lá atrás, né? Podia pegar o Novo Testamento, mas voltei lá atrás. Josué 24, tem um certo momento que Josué ele vira pro povo e fala, olha, decidam hoje a quem vocês querem servir, se é os deuses dos amorreus, deuses dos vossos pais, ou o Senhor, se vocês querem servir ao Senhor. E ele deixou uma posição firme ali. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você hoje pode tomar uma decisão. E pastor, seguindo agora com o nosso tema de obreiro aprovado, segundo a Bíblia, porque na Bíblia a gente tem instruções a respeito disso também. Quais seriam as características de um obreiro aprovado? Ser um obreiro aprovado é estar disposto. Porque uma pessoa que ela está disposta, ela vai estar aberta a mudanças. Uma pessoa que está disposta a fazer algo por Cristo, uma pessoa que está disposta a fazer algo diferente, uma pessoa que está disposta a obedecer, uma pessoa que está disposta a romper do seu ambiente, a largar algo por Cristo, é uma pessoa que tem, digamos assim, um requisito para ser moldado conforme o que a obra de Deus ela nos pede. Então, acho que o ponto principal é disposição. Porque quando Deus ele te chama, talvez você não se encontra nos, digamos assim, requisitos adequados para quando você olha para a palavra e olha para si, você fala, meu Deus, eu sou imperfeito. Como que Deus ele está me chamando? Se eu olho para mim, eu vejo imperfeição. Se eu olho para mim, eu não sei falar direito, eu tenho o meu falar pesado. Se eu olho para mim e não vejo talvez as características que Deus ele disse que a palavra de Deus ela diz. Mas se você abrir o seu coração a ser disposto a ser uma pessoa que tem disposição para mudar, para ser moldado, e uma pessoa que tem disposição para ser ensinada, eu tenho certeza que uma obra será feita na sua vida, no seu interior, no seu caráter, na forma de você se comportar diante das pessoas e exclusivamente diante do Senhor. Vou dar uns casos rápidos de pessoas da Bíblia, personagens da Bíblia, que foram pessoas dispostas a ter essa mudança, mesmo sendo pessoas falhas, mesmo sendo pessoas que, olhando para si, não viram capacidade, foram pessoas que tiveram seu coração disposto a ser moldado e mudado por Cristo. Isaías, ele, no capítulo de número 6, Isaías, ele tinha os seus lábios pesados, lábios impuros, mas ele se colocou à disposição. Antes, Deus ele tinha tocado com a tenaz sobre a boca dele e ele se colocou à disposição dizendo, eis-me aqui. Isaías ele foi usado, como a gente disse, em um dos blocos anteriores, gravações anteriores que a gente fez, ele foi que disse, ele profetizou que Jesus seria o príncipe da paz. Ele é um profeta messiânico, muito usado pelo Senhor. Pedro, ele olhava para si, ele falava, Senhor, eu não sou digno, eu sou homem pecador. Senhor, eu não posso estar perto do Senhor. Eu não posso estar perto do Senhor porque eu sou impuro. E Jesus, ele falou, Pedro, deixa tudo, vem comigo, segue-me. E ele deixou tudo. Pedro, ele tinha disposição de deixar, olha só, de deixar aquilo que ele mais estava buscando. Ele fez como Paulo, ele considerou aquilo como perca. Ele pegou tudo que ele tinha recebido naquela noite de pesca, né? E ele deixou tudo para trás. Lembrando, e só recapitulando, Pedro, ele estava
o que diz, né? Segundo The Chosen, imaginamos que ele estava numa dívida, né? E nessa dívida ele estava a noite toda buscando recurso para ele sanar aquela dívida e ele recebeu aquilo que ele precisava e ele teve aquilo como perda. Ele teve aquilo como esterco e deixou para trás. Então ele tinha um coração disposto a deixar tudo e, digamos assim, mais à frente, ser moldado por Cristo. E Paulo, a gente vê que Paulo, no Filipenses 3:8, ele falou que ele estava disposto a deixar tudo por Cristo. E Paulo, ele perseguia cristãos. Ele não estava, digamos assim, nos moldes exatos daquilo que Cristo ele esperava dele, mas ele estava disposto a ser moldado. E ele foi moldado e se tornou, digamos assim, o maior escritor do Novo Testamento. Exatamente. Né? Que mais escreveu ali no Novo Testamento. Que escreveu a parte doutrinária, né? Que a gente usa, que a gente lê e aprende, porque é a inspiração do Espírito Santo. Ele que é o autor de toda a Bíblia Sagrada. De capa a capa é o Espírito Santo, através de grandes homens de Deus. E você citou alguns aqui, e aposto que cada um deles teve ali as suas dificuldades, os seus empecilhos, como você trouxe, e tantos outros. A gente fosse abordar aqui, tinha que ter 1 hora de programa direto. E assim sou eu, assim é o pastor Eduardo, assim é você de casa, também tem dificuldades, limitações, você é um ser humano. Só que Jesus, quando pisou nessa terra, ele também era um ser humano, mas capacitado pelo Espírito Santo, ele fazia maravilhas, ele cumpria o seu chamado, e o Espírito Santo também quer usar a sua vida. Então eu te pergunto, como que está o seu coração? Porque quando o profeta foi ungir ali o próximo rei de Israel, ele quase ungiu Eliabe, não é verdade? Pela aparência, muitas vezes o homem pode ser enganado, assim como o profeta quase foi enganado. Mas Deus viu algo no coração de Eliabe que o reprovou. Então, como está o seu coração? Se tem algo que te reprova, se tem algo que você se envergonha, como o pastor Eduardo trouxe, que você limpe isso e que possa viver plenamente o que Deus tem para a sua vida, que você possa viver a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, que apesar das suas dificuldades, fraquezas, limitações, apesar da sua humanidade, o poder de Deus, o Espírito Santo se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então deixa Deus te usar, você tem um chamado, tem uma vocação, então deixa isso queimar no seu coração e começa a viver para Cristo. Bom, nós já estamos no final do nosso programa, passou muito rápido, mas pastor, antes de encerrarmos, eu queria que o senhor fizesse aquele convite especial para quem é da região do Meier, está buscando a Igreja da Graça, aonde fica, quando, quais são os dias dos cultos, quais são os horários e também o culto jovem. Fique à vontade. Maravilha. Rua Silva Rabelo, número 20, logo em frente ao McDonald's, que é um ponto ali bem conhecido, né? Quem nunca vai no McDonald's final de domingo, final de semana, ou quando precisa de alguma comida rápida, né? Vai lá no McDonald's. E ali bem em frente... E a comida espiritual, o alimento espiritual fica logo em frente também. Alimenta o corpo, que também precisa de comida, mas também o espírito, em nome de Jesus. E isso é até bom, que depois da reunião dá para você comer ali um Mac, ficar bem alimentado também, comer com a família. E glória a Deus. Silva Rabelo, número 20, é a nossa igreja, onde está localizada ali no Meia. E no nosso domingo será às 8 e 18 horas, que é o nosso culto principal, mas segunda, quarta, sexta são os nossos cultos principais às 8 e 19 horas. Venha participar, temos sempre uma palavra preparada, inspirada pelo Senhor, que vai tocar o teu coração e você vai ser impactado em nome de Jesus. E domingo, às 3 horas da tarde, você não pode perder, que é o nosso culto jovem. Nós temos bastante lenha para poder queimar, nós temos bastante o que oferecer ao Senhor e bastante da nossa vida para gastar aos pés do Senhor. Você que às vezes se sente solitário, você que às vezes se sente oprimido pela ansiedade, pelas opressões ou questões da vida, venha participar conosco. Nós somos uma família, estamos de braços abertos para te receber e te ter conosco em nome de Jesus. Melhor lugar para você investir o seu tempo, a sua energia, a sua vida é na casa de Deus, é no reino de Deus. Então esteja presente, seja alimentado espiritualmente, cresça, evolua a cada dia, vai crescendo em graça, em virtude, até chegarmos à estatura de Cristo. Fechou? Pastor, muito obrigado. Deus Maravilha. abençoe sua vida. Seja uma bênção por onde o Senhor for. Em nome de Jesus. E você de casa, nós ficamos por aqui. Um grande abraço em cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!